A paz do Senhor, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Quero ler uma palavra, compartilhar com você que se encontra em Provérbios 18, versículo de número 21 somente, que diz assim: A morte e a vida, elas estão no poder da língua. Todo aquele que bem a utilizar irá comer do seu fruto. Preste atenção, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Sabemos nós que a fofoca é uma forma de vingança. Através da língua, pode-se então fazer o que quiser com a outra pessoa. Certamente, então, aqui o fofoqueiro ele vai atrair para si intrigas e sai ali semeando contenda dentre os irmãos. É uma das coisas que Deus abomina. Depois de fazer a vítima lamentando que falaram de mim, o que seria então um remédio contra o veneno da língua? Escute aí. Quanto mais eu e você der assunto ao fofoqueiro, alcançará o seu objetivo. Por isso é bom, em primeiro lugar, ignorar. Se o problema persistir, então ignore ele, ignore essa pessoa. Escute aí. Olha só o que diz aqui em Provérbios 20, 19. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Levítico 19, 16. Agora Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Presta atenção. A primeira coisa aqui, tropeço. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão e também todo o corpo. Tá. A primeira aqui medida da língua é o tropeço ou obstáculo. Pequeno que pode fazer a pessoa tombar e ir ao chão. Interessante que ninguém tropeça no grande bloco de granito ou de concreto, mas a pequena brita pode fazer cair por terra. A língua, minha irmã, a língua, meu irmão, quando falamos algo que poderia ficar sem dizer. Antes de falar, a pessoa sabe que pode guardar a sua língua. Contudo, depois de soltar a fala, não tem como retornar de volta. Semelhante a quem joga sabão sobre o chão molhado, é preciso tomar muito cuidado com quem fala demais, porque o escorregadio e é perigoso. Você já tropeçou com a sua língua? Guarde as palavras somente e fale quando for necessário. A segunda, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. A segunda medida da língua, minha irmã e meu irmão, é o freio ou o momento em que a pessoa tem que começar a se esforçar para soltar mais a língua, como se esticasse ali um órgão para conseguir falar. É neste ponto que o sinal vermelho acende e a consciência tem a última oportunidade de parar o erro que começou. Se não frear agora, pode se tornar como um carro desgovernado morra abaixo. A Bíblia então vai nos advertir para não ser como o cavalo ou como a mula, sem nenhum tipo de entendimento, os quais os freios ou os cabestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. Salmos 32, versículo 9. Então aqui uma característica de fofoqueiro é que não tem freios na boca, vive sempre fazendo perguntas para colher algum tipo de informação sobre os outros, sempre tem uma novidade para contar. Você já tentou frear a tua língua? Resista sobre a vontade de falar. A terceira coisa, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes, batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então aqui a terceira medida da língua, ela é comparada a um pequeno leme que é dirigido por um navio. A função do leme é guiar na direção correta. Isso mostra que falamos direciona as nossas vidas. Quem fala muito de futebol, quem conversa muito com político, televisão, tantos outros assuntos, acaba se envolvendo demasiadamente o que fala, pois a boca
fala o que está cheio o coração. Mateus 12, versículo 34. Aqui então o fofoqueiro, entretanto, não tem direção em sua vida. Ele vive querendo conduzir a vida dos outros. Vou repetir. O fofoqueiro, entretanto, não tem direção em sua vida. Ele vive tentando conduzir a vida dos outros. Com isso, ele vai acabar seguindo os passos errados das pessoas que perseguem, como você tem guiado a sua língua. O que você fala conduz a tua vida. Agora aqui a quarta medida. Assim também a língua... A quarta medida é fogo, assim também como a língua. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua, ela é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina então o corpo inteiro e não se põe em chamas. Não só se põe em chamas, e toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A quarta característica da medida da língua, ela é comparada a uma fagulha de fogo que pode provocar uma grande destruição. Uma palavra é algo tão pequeno como uma fagulha, mas pode ter consequências incontroláveis. As palavras são como uma caixa de fósforo que guarda fogo depois de aceso. Os palitos não se pode mais conter os seus efeitos. Quando você sente aquela vontade de falar, o que vem na ponta da língua? Este fogo está acendendo e quando você solta a palavra, o fogo então consome quem estiver por perto. Você já sentiu a língua queimar como vontade de falar? Cuidado para não provocar incêndios. Agora, a quinta medida da língua. Pois toda espécie de fera, de ave, de répteis, seres marinhos se doma e tem sido domada. Pelo gênero humano, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A quinta medida da língua é indomável. Pense bem, se já passou pelas medidas do tropeço e caiu, do freio e não se controlou, do leme não se guiou e do fogo e não se conteve, quando chegar aqui a língua já não tem mais nenhum tipo de controle. O texto então declara claramente que todos os animais são domáveis, contudo a língua não tem sido domada pelo ser humano. A arte de domar animais exige muita paciência e muito treinamento. Do mesmo modo, para domar a língua é preciso se treinar, colocar limites, esforçar muito. Uma estratégia aqui para domar a língua é cantar hinos de louvores ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, meditando então na letra do louvor, para que se distrair e tentar esquecer o que deseja falar, mudar de assunto. Assim é possível, como uma palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes qual deveis responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Você tem domado a sua língua? Adeste a sua boca para falar somente aquilo que edifica. A sexta medida da língua, fonte. De uma só boca irá proceder a bênção e a maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar aquilo que é doce e aquilo que é amargoso? Então aqui a sexta medida da língua, ela é comparada a uma fonte. A fonte, então, sabemos que aonde ela vai brotar a água, esta se mistura facilmente e absorve o sabor. Desta maneira não há meio termo, ou é boa ou é ruim, pois um pouco de fermento leveda toda essa massa. Gálatas 5, versículo 9. Então a Bíblia diz que o profeta Eliseu, uma determinada vez, curou uma fonte de água amarga, jogando um pouco de sal. 2 Reis 2:21. Muitas vezes nossas palavras estão faltando sal da terra que cura para temperar nossas palavras. Falar do Evangelho, compartilhar a palavra é maneira garantida de manter a boca ocupada com essas coisas edificantes. A água, depois que sai da fonte, não retorna nunca mais. Assim também a palavra que sai da boca nunca mais tornará de volta. Então é preciso muito cuidado antes de falar, pois depois dito e ouvido, os efeitos dirão naturalmente.
que tipo de palavras tem fluído da sua boca. Procure dizer palavras que edificam a quem ouve. A sétima e última medida da língua, fruto. Acaso então, meus queridos irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada irá dar água que seja doce. A sétima medida da língua mostra que nossas palavras dão fruto. Cada semente dá um tipo de fruto no seu tempo. Então devemos ter muito cuidado com as palavras que estamos plantando, porque certamente colheremos de acordo com elas. E não vos enganeis, meus irmãos. De Deus não se pode zombar, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. Quem semeia confusão irá colher contenda. Quem semeia a bênção irá colher edificação. O fofoqueiro, ele vive semeando contenda. Ele vive ali espalhando conversas que irão cruzar e aumentar, passando por um lado até chegar à confusão. Está formado depois do fofoqueiro, se sente vítima e diz que não entendeu e desmente tudo o que falou ou o que aconteceu. O que vocês têm semeado e colhido? Semeie bênçãos para colher vitórias. Para a língua há uma solução, guardá-la na boca. Cada um cuida da sua vida. Deus deu cada um de nós ouvidos e uma só boca, para ele que seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago 1,19. Além disso, devemos orar, pedindo: Senhor, livra-nos dos lábios mentirosos, da língua enganosa. Salmos 12:2. E põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmos 141, versículo 3. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.